Muito bem, meus irmãos, essa é a segunda parte do vídeo. Para o vídeo não ficar muito longo, aí continua do lado aí o Pix para quem quer nos ajudar. Para não ficar muito longo, vamos diretamente. Esse é o segundo vídeo. Quem não assistiu o primeiro não vai entender assistindo esse vídeo, tem que assistir o primeiro. Busca o primeiro vídeo. Foi o vídeo que foi postado primeiro do que esse, tá certo? Muito bem. O sexto ataque é: somente a fé é necessária para a salvação. O contrário é puro pelagianismo. Não há dúvidas da importância, imprescindibilidade da fé para a salvação, pois nem ela não se pode agradar a Deus. Hebreus 11:6. E o nosso Senhor afirma que não crê. Quem não crê já é motivo de condenação súbita. Mateus 16:16. Mas a Santa Religião afirma que não é apenas a fé, embora que sempre com ela a causa da redenção do homem, mas sobre a fé. Pode ser lido aqui. Se unicamente a fé fosse necessária à salvação, de que valeriam os mandamentos? Nosso Senhor diz ao João Henrique: se queres entrar na vida, observa os mandamentos. 19:17. Diz São Paulo: o que falta às tribulações de Cristo completa na minha carne pelo seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1:24. E São Tiago: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens a fé. E eu digo: eu tenho obras. Mostre-me a tua fé, sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago 2:17 em diante. No mesmo princípio da hermenêutica, que harmoniza trechos de uma obra que aparentam contradição, tem que ser explicado aqui. A causa formal objetiva da redenção é o sacrifício vicário feito pelo Filho de Deus, feito o homem, Jesus Cristo, 1 Timóteo 2:5 em diante. Por causa da obra da redenção, esperada pelo Verbo Divino, o homem pode receber de Deus a fé e a explicação dos frutos dessa redenção, que os teólogos católicos chamam de redenção objetiva. Não há pelagianismo algum na doutrina católica. Observamos que a redenção, causa da fé, e a própria fé é dada por Deus sem mérito algum de nossa parte. É um ato de total iniciativa da liberdade e liberdade divinas. Entretanto, a luz da fé, que ilumina a treva, a alma imersa na escuridão do pecado, tem que ser mantida acesa dos turbilhões de ventos que o demônio, o mundo e nós mesmos sopramos. O demônio de si exige o homem disciplina sobrenatural, que chamamos ascese. Deus exige-nos, pois, certa colaboração com a própria salvação, sempre depois de ter ele tomado a iniciativa. Por isso nosso Senhor manda que se guarde os mandamentos. São Paulo fala de completar os sofrimentos de Cristo. São Tiago, das obras por causa da fé. Somente com a explicação católica não se encontra contradições na Escritura e se mantém a harmonia dela. Sétimo ataque: não existe sacramento da ordem, mas todos os batizados são igualmente ministros de Cristo. Isso é para justificar as suas seitas, né? Que eles inventaram essa. Vamos à resposta. Vamos aqui. Com esse argumento dizem que não existe poder de perdoar os pecados ou mesmo de ungir alguém. Nessa questão, não nos deteremos muito, porque o número de trechos bíblicos contra essa falácia é vasto. Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Aqui está o sacramento da ordem. Lucas 22:19. Soprou sobre eles, dizendo: recebeu o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Quando Jesus ressuscita,
institui o sacramento da confissão, dando a autoridade à igreja de perdoar pecados, João 20, de 22 em diante. Está alguém enfermo, chame os sacerdotes da igreja. E as protestantes adulteraram para os presbíteros, né? Estes façam a oração por ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Esse aqui é o sacramento da unção dos enfermos, né? A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor restabelecerá, salvará o enfermo. Se ele morrer, ele não vai para o inferno. E se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados todos os pecados. Tiago 5,14 em diante. A primeira passagem atesta o poder dado aos apóstolos de agir em nome de Cristo. E ainda nós citamos 2 Coríntios 5, de 17 a 21. Quando ele diz aos apóstolos, ele diz: fazer este memória de mim. Isto a teologia católica chama de agir em persona Christi, na pessoa de Cristo. A segunda, o poder de perdoar pecados, que o próprio Cristo atribuiu apenas a Deus. Quem pode perdoar pecados senão unicamente Deus? Marcos 2:7. Isso confirma o poder de agir em persona Christi. O padre, quando você vai se confessar, está na pessoa de Cristo. Você está confessando ao próprio Jesus em pessoa, na autoridade da igreja que me foi confiado pelos apóstolos, absorver teus pecados, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como fez Natan com Davi, né? Está lá em 2 Samuel. Na terceira, tem-se a prova de existência do ministério ordenado, o termo sacerdote utilizado pelos apóstolos. O argumento protestante, portanto, não tem base bíblica. Oitavo ataque protestante. Não existe primado petrino. Se houvesse, não teria apenas uma passagem da Bíblia que atestasse. A passagem a que se refere a acusação é a seguinte: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16:18. É merecedora de destaque e estranheza causada por essa alegação, por 3 motivos. Primeiro, porque contradiz a tese protestante da suficiência formal da Escritura. Ora, se apenas ela é regra de fé, por que é necessário que uma mesma doutrina seja revelada por todos os 4 evangelistas? Se tomarmos esse raciocínio como verdadeiro, concluiremos, por exemplo, que nosso Senhor não lavou os pés dos apóstolos, pois que apenas São João relata o fato. Segundo, porque a Escritura sugere fortemente que São Pedro é o príncipe dos apóstolos, em todas as listas em que eles são nomeados, o primeiro e sempre São Pedro, assim como o último e sempre Judas o traidor. Eis os nomes dos 12, ao primado de Pedro. Aí você pega Mateus 10, 2 em diante, na escolha dos apóstolos diz: o primeiro, primado quer dizer primeiro, né? O primeiro, primado de Pedro. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão, Tiago, filho. E aí, para você ver o primado de Pedro, né? Escolheu esses 12, Simão, que é por nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, Tiago e João, irmão de Tiago, os quais pôs os nomes de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, seu irmão, né? Simão, o zelador, e Judas Iscariote, que entregou. Marcos 3,16. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, que chamou. Simão, sempre aparece Pedro primeiro. Tudo nessas passagens para você ver que sempre primeiro, o primário de Pedro está aqui. O que os protestantes não entendem? Lucas 16:1 você pode pegar. O próprio Atos 1:13, ó. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles, Pedro, sempre escrito vai mostrar Pedro. Né?
Sugestão também feita ao relato da ressurreição. Entrando no sepulcro, viram sentado ao lado direito um jovem, vestido de roupas brancas, que disse: Ele ressuscitou, já não está aqui. Eis o lugar onde depositaram. Mas ele dizei aos seus discípulos e a Pedro. Veja, o reconhecimento da igreja primitiva, apostólica, ao primado de Pedro, né? A liderança de Pedro. Que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis, como disse Marcos 16:6. Saiu então Pedro e aquele outro discípulo, fala primeiro Pedro e aquele discípulo foram ao sepulcro, correram juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Chegou o primeiro ao sepulcro, inclinou-se, viu ali os panos no chão, mas não entrou. Quem era que deveria entrar primeiro no sepulcro? O líder. Chegou Pedro em seguida e entrou no sepulcro e viu os panos pontos. João não entrou, esperou Pedro chegar para poder entrar. João 20, versos 3 em diante. Terceiro e definitivo, porque não é apenas a única passagem que relata o primado. Ele está, na verdade, presente em várias outras partes das Escrituras e da tradição. Como em Lucas 22:32. Eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. Tu, por tua vez, confirma teus irmãos. Confirma. O sacramento da confirmação. Confirma teus irmãos na fé. Olha aqui, lá, Pedro. Lucas 22:2. João 22:15 em diante. Tu me amas mais que este, aparecendo meus cordeiros, aparecendo minhas ovelhas. Certo? Atos 15:7. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se no concílio de Jerusalém e disse: Irmãos, vós sabeis como já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós. Ainda sobre o primado de Roma e São Pedro, fala Santo Inácio de Antioquia, no século I. Roma preside a igreja na caridade. Carta aos Romanos. Alguns ainda dizem que a pedra que se refere Nosso Senhor em Mateus 16:18 não é Simão, filho de Jonas, mas ele mesmo. Contra esses argumentos citados, João 1:42. De hoje em diante não serás mais Simão, e sim Kefas, que quer dizer pedra. Gálatas 1:17. 3 anos mais tarde subi a Jerusalém para ver Kefas. Aí está, chamando de Kefas. Porque não tem... Jesus falava o aramaico, o dialeto do hebraico. Então não tinha, no aramaico não tem o masculino de pedra, como no português e no grego, Petros. Não tem, é pedra, só tem pedra. Entendeu? Não tem o Kefos, é Kefas. E fiquei com ele 15 dias. De fato, Cristo é a pedra do ângulo, a cabeça, rejeitada, como diz o salmista. Salmo 117:22. Fundamento antológico de todo o universo. A fé na divindade de Cristo, que foi professada por São Pedro, é a pedra espiritual sobre a qual a igreja foi fundada, Mateus 16:18, e os protestantes aceitam essas duas explicações, contanto que esse mesmo São Pedro, cuja profissão de fé lhe foi revelada pelo próprio Deus, Mateus 16:17, torna-se a pedra vicária da igreja. E que não entendemos é porque desses três realidades serem excludentes. Simão é pedra, como vigário, representante de Cristo na terra, a fé e o fundamento espiritual da igreja. É nesse sentido, ela é a pedra, mas tanto São Pedro como a fé são pedras relativas, porque recebem seu valor na verdadeira e única pedra, pastor de bispo das nossas almas. 1 de Pedro 2:25, Nosso Senhor Jesus Cristo. Fundamento dos Apóstolos, capítulo 2 de Efésios, versículo 20. Nono ataque. São Pedro foi repreendido por São Paulo, logo não era príncipe dos apóstolos, nem pode ser infalível. Cabe logo a diferenciação. Infabilidade não explica infabilidade, impecabilidade, não falhar no magistério. Não quer dizer ausência de pecado, pois um diz respeito à inteligência e o outro à vontade.
Qualquer um pode querer o errado, apesar de reconhecer o certo. Aliás, para se pecar, tem que se querer fazer o que se sabe ser errado. Pelo que foi dito, o Papa, portanto, perde a infalibilidade e o cargo se peca contra a fé, ou seja, se cai em heresia ou apostasia. Eis uma obra que aborda essas possibilidades. A infalibilidade papal existe por causa do que foi respondido no número 5, para que a autêntica e legítima interpretação da revelação seja dada aos santos. Assim se refere São Paulo aos católicos. Se existe uma fabilidade, esta é dada à igreja como atesta a Bíblia. Aqui, os protestantes se referem a Mateus 18, em verdade, vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Por que Mateus 16, 18 contradiz Mateus 18, 18? Isso, mais uma vez, vai de encontro com os princípios básicos da hermenêutica. Na primeira passagem, Nosso Senhor só dá a São Pedro o poder das chaves de ligar e desligar. Na segunda, a todo o colégio dos apóstolos e bispos. O magistério, né? Na realidade, dá o magistério. Magistério com o Papa, não o magistério sem o Papa. Que inclui São Pedro, evidentemente. A única coisa que se pode concluir das duas perícopes é o que São Pedro, sozinho, o Papa, tem o poder total sobre a igreja. Mais do que todos os apóstolos juntos e bispos, sobre a anuência do Papa. Goza também deste poder. Bom, aqui temos notas, né? As notas, o Docetíssimo dizia que Cristo não era um homem verdadeiro e que tinha corpo apenas aparente. Quem quiser ver. E segundo, Nestório afirmava que em Cristo havia duas pessoas distintas, uma heresia semelhante à pregada pelos protestantes atuais. Se você quer muito mais informações, eu quero te dar aqui, né? Tradição, Escritura e Magistério, site Pela Fé Católica. Aí está os papas do protestantismo, os pais do protestantismo. Esse é o segundo vídeo, claro, o segundo vídeo mais pequeno, atestando e mostrando aí para vocês, não é? A esses ataques, respondendo a esses ataques protestantes. Se inscreva no canal, compartilhe para os grupos que você participa de sua paróquia, o grupo de apologética, o grupo de patrística, tá certo? Se inscreva no canal. E mais uma vez aqui ao lado, quem quer nos ajudar, o Pix, pentecostesfabio1, a chave Pix, né? pentecostesfabio1@gmail.com. Doe quanto você puder. É você que nos ajuda a caminhar nessa missão. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.